Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aprenderemos o que é o eurocentrismo. O eurocentrismo é uma teoria, uma palavra, uma expressão que vai denominar algumas coisinhas que eu vou falar depois de explicar este slide. A gente vai relembrar agora lá do sexto ano, onde a gente aprendia os conceitos de norte, sul, leste, oeste, os paralelos, os meridianos. Lá no sexto ano a gente aprendeu que tem um meridiano, que é o meridiano de Greenwich, que divide o planeta entre hemisfério oeste e hemisfério leste. Ou seja, geograficamente o planeta pode ser dividido em dois hemisférios, a leste e a oeste, ou a norte e ao sul, se a gente considerar aqui a linha do Equador, né? Então, tudo que está a oeste a gente chama de ocidente e tudo que está a leste a gente chama de oriente. No entanto, a gente está falando disso geograficamente, ou seja, do ponto de vista da localização geográfica desses lugares. Geograficamente, então, tudo que está aqui nessa região seria o ocidente e tudo que está aqui deste lado, né, a leste do meridiano de Greenwich, seria Oriente. No entanto, a gente tem esse conceito que é o eurocentrismo. Muito fácil entendê-lo se a gente simplesmente dividir essa palavra em duas partes, euro e centrismo. O euro vai significar Europa. O centrismo vai significar centro, Europa no centro. Então, o eurocentrismo significa Europa no centro do mundo. Ela é uma expressão que demonstra a ideia de que a Europa e a cultura da Europa, tudo que tem na Europa, são a referência de toda a sociedade moderna. Então, tudo que a gente é, tudo que a gente faz parte, toda a nossa cultura, ela veio da Europa. E tudo da Europa é pioneiro, né? Veio primeiro. Como se só a cultura europeia fosse importante, como se só a cultura europeia fosse útil, real, como se toda a história que vem da Europa é verdadeira, é a correta. Então, culturalmente, a gente não divide o planeta somente assim, né? A linha meridiana de Greenwich dividindo aqui Ocidente e Oriente. Culturalmente, a gente tem o centro do mundo, como a Europa, e tudo que na Europa para oeste seria Ocidente e para leste seria Oriente. Olha esse mapa, tá escrito errado. O Ocidente tem um C só, gente. Então, quando a gente é criança, a gente aprende que a América foi descoberta como se nada existisse aqui antes dos europeus, nada que existia, fosse uma coisa em branco, né? E aí os europeus descobriram essa terra, eles eram maravilhosos, eles eram perfeitos, e eles descobriram essa terra aqui, que nada existia antes, e eles sabem o que é história. No entanto, as coisas não eram bem assim. Eles chegaram na América e invadiram a Terra, que já era habitada há milhares de anos, né? Então, eles invadiram a América. Eles invadiram, mataram os povos nativos, colonizaram essa civilização, as várias civilizações que já existiam aqui há milênios, né? Milhares de anos, ignoraram simplesmente essas civilizações, dizimaram, né? As mataram. E aí começou-se a ter uma visão de que a Europa era tudo. Né? Antes deles descobrirem a América, ainda essa visão eurocêntrica ainda não era muito difundida. Por quê? Porque o planeta, ele era conhecido, tudo que era conhecido do planeta era só Ásia, Europa e África. Então, só existia isso era o mapa mundi da época, só esses três continentes. E aí eles colonizaram a América. O próprio nome América vem de um navegador que chamava-se Américo Vespúcio, ou seja, eles ignoraram que já existiam povos aqui. Os incas, os maias, os astecas ignoraram que existissem, por exemplo, grandes líderes, podiam dar um nome de um inca para o continente, mas não, vamos dar o nome de América porque a gente é melhor.
E esse mundo só existia a Ásia, a Europa e a África. E aí, quando eles colonizaram a América, eles deram o nome da América de América e disseram que aquele era um novo mundo. O velho mundo, que já existia antes, era o deles, que era o melhor. Ásia, Europa e África. E aí a América seria o novo mundo. Por isso, o mundo na visão eurocentrista era o velho mundo, né? A Europa, a África e a Ásia. O novo mundo, composto pela América, continente americano, e o novíssimo mundo, que seria aqui a Oceania, que foi descoberta depois, descoberta não, invadida, né? Depois da América. Então, essa visão do mundo, né, na visão eurocêntrica, esse seria o mapa nessa visão. Um exemplo do eurocentrismo pode ser visto na própria cartografia. A cartografia é o estudo dos mapas, né? Quem faz os mapas. Todos os mapas até então valorizavam somente a Europa. Então, antes de se questionar isso, antes de começarem a se falar sobre isso, ninguém reparava muito, mas a Europa sempre se colocava como o centro do mundo nos mapas. Então, os mapas que a gente conhece até hoje, que são os mais famosos, têm como centro, como mais valorizado, o continente europeu. Então, nas outras projeções que eu mostrei até agora, a Europa parecia muito maior. Nessas projeções aqui, que são projeções que são um pouco diferentes das eurocêntricas, esses mapas são feitos de maneira a valorizar outros lugares do mundo. Porque vejam comigo, se o planeta ele não tem uma forma, né, plana desse jeito, como se fosse um mapa, ele é uma geóide, uma forma geóide, um formato meio esférico, mas com várias deformações, ele está aí no sistema solar e ele não tem em cima, abaixo no universo. Não tem o que está em cima, o que está embaixo, o que está de um lado, o que está do outro. É tudo uma convenção, um combinado. Combinamos de ser assim a partir desse momento. Então, esses cartógrafos que elaboravam os mapas, eles sempre elaboravam os mapas como se a Europa fosse muito maior, como se estivesse sempre no centro. Mas não é assim. Qualquer cartógrafo pode fazer um mapa de modo a valorizar um determinado lugar do mundo. E aí a gente tem aqui, por exemplo, essa projeção que valoriza não só como valoriza a América, como também coloca tudo de cabeça para baixo, do jeito que a gente está acostumado a ver. Não significa que esteja de cabeça para baixo, porque não existe isso no mundo. Mas a gente vê e se assusta, porque é muito diferente do que a gente está acostumado. A gente tem projeções que podem colocar o Polo Sul no centro. A gente tem projeções que vão valorizar muito mais o tamanho do continente africano. Olha aqui nesse mapa como o continente africano fica muito maior do que a Europa, que fica minúscula. Ou a gente tem várias outras que vão valorizar determinado ponto que o cartógrafo quer que se valorize. E esse é um exemplo que a gente tem na geografia e na cartografia de eurocentrismo. Na cultura popular, na cultura no geral, a gente percebe o eurocentrismo no padrão de beleza, no padrão musical, na história, na ciência, literatura, arte, política, entre outros. A gente não sabe exatamente como é a cultura brasileira, né? Como é a cultura brasileira pura, que mais tem a ver com os nossos ancestrais. Por quê? Porque a nossa cultura é baseada na europeia. Então, o padrão de beleza vigente, né, até o final do último século, que as pessoas mais endeusam, é o padrão de beleza europeu. As músicas, nossos padrões musicais são totalmente europeus. A história contada pra gente na escola é sempre do ponto de vista europeu. Pouco a gente sabe sobre a história africana, sobre a história asiática. A gente sabe mais sobre os grandes nomes da história, da filosofia europeia. Na ciência, a mesma coisa. Na literatura, os livros que a gente lê, os clássicos, são baseados, né, na cultura europeia. Na arte, na política, né, os museus, tudo isso dá evidência à Europa. Aqui um exemplo clássico, né, de como a Europa se coloca como mais valorizada em relação aos outros continentes
é a visão do próprio Jesus Cristo, da religião cristã. Ele, que nasceu na Cisjordânia, deveria ter um padrão de beleza mais ou menos como esse, mas os historiadores, né, fizeram essa simulação de como seria o padrão, né, da aparência de Jesus. E ele seria assim, baixinho, de pele mais escura, cabelo crespo possivelmente, olhos escuros, nariz muito mais grosso, né, com bastante cor no cabelo, etc. Já o Jesus que foi difundido pela Igreja Católica foi o Jesus branco, do olho claro, loiro, né, bem com traços mais afinados, muito diferente do que seria na realidade. É um exemplo de como a Europa foi difundindo uma visão de padrão europeu na beleza e na cultura. E é isso. Tchau e até o próximo!